Bom dia com o Espírito Santo. Aqui quem vos fala, a missionária Simone Noronha. Muito tempo que nós paramos a live Bom Dia com o Espírito Santo. Novamente o Senhor nos incomodou para novamente realizar a live. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é Efésios capítulo 6, versículo 11, que é revestimento espiritual. Nós precisamos, queridos, nos revestir, nos munir de ferramentas espirituais para vencer as guerras que estão para se levantar aí no mundo espiritual e precisamos estar preparados. Quero te convidar, aleluia, para estar comigo num grande evento aí da Tarde de Libertação. Estamos com o propósito, o Deus que faz milagres, Salmos 77, 14. Iria aqui e farei no meio de vós maravilhas, e farei notório no meio dos homens os meus sinais, o meu poder. E você é o nosso convidado especial. Estamos aí com 3 quartas-feiras cheia de poder, de glória. A abertura foi com o Drez. Quarta-feira passada foi uma bênção, Deus operou grandemente. Nessa quarta agora vai ser o missionário Rogério. E no encerramento o pastor Fábio Araújo vai estar conosco também. E você é o nosso convidado especial, traga mais um com você, Rua Santo Ivo, 190, Adebrais, Jardim Piraporinha, Casa Grande, Diadema. Estamos ali fazendo uma grande obra. E o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado, Jesus tem curado câncer nesse trabalho, Jesus tem frutificado o ventre de mulheres estéreis, Jesus tem abrido portas, Jesus tem feito maravilha no meio do seu povo. Esteja conosco, quarta-feira às 14 horas, na Rua Santo Ivo, 190. Em setembro estaremos aí com o Encontro dos Vasos, vai ser forte. Jeremias 18, 2. O encontro do oleiro com vaso. Vai estar conosco aí missionárias também abençoadíssimas. Seremos 3 quartas-feiras. Começa dia 9 de setembro com a nossa querida missionária Paloma. Vai estar conosco. Missionárias Lilian, missionária Jaine. E você é o nosso convidado especial. Vai ser 3 quartas-feiras também aí de muito poder, de glória. E estaremos ali adorando o nome do Senhor. E você também é o nosso convidado especial. Traga alguém com você. Deus tem uma palavra vivalística aos nossos corações e sei que Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aí também com ciclo de oração na direção da nossa missionária Cícera e missionária Heredi. Nas terças-feiras, 7h30 da manhã, até as 9. E das 9 se inicia a consagração com a pastora Lourdes Bandeira, com a diaconisa Sandra, com a missionária Elisângela. E nós vamos até o meio-dia, das 9 ao meio-dia. Então, na terça-feira, o ciclo de oração inicia às 7h30 e vai até meio-dia. Você também está convidado a estar conosco
neste momento aí de revestimento espiritual, esteja conosco. Na quinta-feira, das 7h30 às 9h, com a missionária Cícera e Heredi. E na sexta-feira à noite também, das 7h30 da noite às 9h, círculo de oração. Esteja conosco, queridos. Tempos difíceis, tempos que nós precisamos orar muito e buscar muito a face do Senhor. O Senhor está voltando, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas os sinais escatológicos indicam que o arrebatamento está mais próximo do que nós imaginamos. Os dias que nos cercam ainda são dias de muita luta, de muita guerra, de muitas provações, e nós precisamos buscar a face do Senhor. O Senhor está falando conosco que o justo vai ter que se manifestar nesses últimos dias e que virão aí perseguições religiosas nesse país, e a igreja ela vai ter que se levantar, ela vai ter que acordar, ela vai ter que avançar. É triste, irmão, hoje a rede social, muitos que estariam para pregar a palavra estão se atacando, se desrespeitando, líderes. É muito triste. Em vez de nós usarmos para ganhar almas, nós estamos usando aí, né, as pessoas, aliás, nós não, perdão, as pessoas usam, né, para atacar outros, e não é tempo disso. É tempo de nós descermos, nos humilharmos, orarmos e buscarmos a face do Senhor. Deus abençoe você que está comigo aqui nessa manhã. Ainda tem muita gente dormindo, mas estamos aqui com a live Bom Dia com o Espírito Santo, missionário Simone Noronha, que vos fala. Estamos hoje no propósito revestivos de toda a armadura de Deus. Revestimento espiritual, Efésios 6, capítulo 11, Efésios 6, né, capítulo 6, versículo 11, aliás. E eu quero já partilhar essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu nessa semana e que ela venha abençoar a sua vida nessa manhã. Abra aí sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz, na corrigida da Almeida, né, do Almeida Ferreira, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Na linguagem e tradução de hoje diz assim, para ficar mais claro na sua mente: se vista com toda a armadura de Deus que Ele dá a você, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas, os governos, as autoridades de poderes que dominam completamente esse mundo da escuridão. Louvado seja Deus, Pai do Senhor Andriele, Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Nós somos soldados, irmãos. E soldado não vai para a guerra nu, despreparado. Soldado vai para a guerra vestido. E eu fui estudar sobre a armadura dos romanos. E os romanos, eles tinham algumas amparatos e armas. E Paulo, quando ele vai escrever para Éfeso, ele está dizendo, né, para a igreja que ela precisava
E era necessário os irmãos estarem revestidos de armaduras espirituais. Então, Paulo ele vai descrever 5 itens, 5 amparatos importantes, e que, ao analisar um soldado romano, ele translitera para as armaduras espirituais de Deus. Então, ele fala de uma couraça da justiça, ele fala do calçados nos pés, ele fala do escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E o número 5 na numerologia cristã representa a graça, aquilo que não merecíamos e recebemos pelo sacrifício, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que Paulo ele vai transliterar essas peças, essa vestimenta, e ele vai nos dar um ensinamento importante no mundo espiritual. Primeiro, que o mundo espiritual ele não é visível, ele é audível. Vou repetir para você não esquecer nesta manhã. O mundo espiritual ele não é visível, ele é audível. Sabemos muito pouco do mundo espiritual. Jesus nos deu alguns ensinamentos, os apóstolos, principalmente Paulo. Éfeso era uma cidade dominada por forças malignas. Éfeso era uma cidade dominada pela prostituição, pela escravidão, pela idolatria, pela feitiçaria. E o Espírito Santo dá um discernimento espiritual profundo a Paulo, quando ele está ali naquela cidade. E através dele estar ali, ao escrever para os irmãos de Éfeso, ele faz essa transliteração dessa armadura espiritual. Porque o soldado romano, ele tinha uma subarmalis. O que era subarmalis? Era a couraça de metal, que era colocado sobre o peitoral desse soldado, que dava proteção dele quando fosse atacado com flecha ou com lança. E Paulo vai falar dessa couraça da justiça, porque revestis da verdade e da couraça da justiça. Hoje nós estamos vivendo tempos, aleluia, muito difícil, porque as pessoas estão se envolvendo, irmão, em muitas mentiras, em muitos enganos. E Jesus, ele vai nos alertar que, louvado seja Deus, que o pai da mentira já domina esse mundo. E ele diz, eu sou a verdade. Ele afirma, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Pessoas que estão usando o evangelho, usando o nome do Senhor em vão, e enganando as pessoas. E é por isso que nós precisamos estar firmes na palavra, revestidos dessa palavra, guardando em nossos corações, para nos proteger do engano. Ele usava também um caligae. O que é um caligae? Era a sandália desses militares. Ela era um couro pesado, era feito de couro. E Paulo vai falar calçar os seus pés com o sapato, do evangelho da paz. Ele está dizendo, revista vocês com a palavra. Guardem a palavra. Leiam a palavra. Meditem na palavra. Vivem a palavra. Porque a palavra é alimento para as nossas almas. É ela que alimenta a nossa alma. É pela palavra
que o Espírito Santo atua no coração das pessoas para que elas reconheçam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador do mundo. É o Espírito Santo, através da palavra, que convence o homem pecador do seu pecado e que precisa ir aos pés do Salvador. Ele usava um elmo ou um galeá. O galeá era o escudo, aleluia. Era o escudo, e ele era grande, retangular e feito, né, de ferro, esse escudo, de bronze às vezes. E o escudo, Paulo, quando olha para o soldado romano e vê o escudo, ele translitera para a fé dos cristãos. É pela fé que vocês vão apagar, vocês vão neutralizar, vocês vão invalidar as forças do mal. Ora, é pela fé. É esse escudo que nos protege das forças do inimigo. Se eu tenho fé em Cristo, se eu tenho fé na palavra, se eu sou uma pessoa que eu oro, que eu busco, que eu consagro a minha vida, eu estou fortalecendo em mim essa armadura. E os soldados romanos, eles não usavam as mesmas vestes que os centuriões. O centurião era alguém que comandava de 80 a 100 homens. O capacete dele era... Em cima deste capacete havia uma pluma, uma crina de cavalo na transversal. Então, era transversalmente, essa pluma ficava sobre a cabeça, neste capacete, e que apenas o centurião usava essa plumagem. E no seu peito, na couraça, havia o palerrae, que eram as medalhas de honraria, que eram esculpidos em discos de metais, neste escudo, nessa couraça. E toda a bravura que esse centurião recebia na guerra, ou que ele comandava a guerra, ele recebia essas, como se fosse uma medalha, para você entender. E tinha o vistes. O vistes era o bastão que ele usava nas mãos. Ou era o bastão, ou era a espada. Mas o viste era para disciplinar os soldados indisciplinados. E como eu estava dizendo para os irmãos, o mundo espiritual, ele é invisível. Nós não vemos, queridos, o mundo espiritual. Segundo, é um território desconhecido. Terceiro, há milhões e bilhões de demônios, de legiões malignas. Quarto, eles são hospedeiros. O que é um hospedeiro? Ele é um parasita, ele busca casas, lugares para se apossar. E a casa que ele busca não é física apenas, não é material, é o imaterial, é o teu corpo como casa material, e ele domina tua alma, que é o invisível, que é o sobrenatural. Por isso, devemos buscar revestimento espiritual. Deus abençoe, irmã Simone Chiquinelli. Irmã Beatriz, Deus abençoe. Adriele, Jesus é conosco. Porque nós precisamos orar e orar sem cessar. Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6 vai dizer
4, versículo 6, que diz: não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecida diante de Deus pela oração, súplica com ação de graça. Orar sem cessar, irmão. As orações e súplicas sejam conhecidas diante de Deus. E a paz do Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. E hoje, aleluia, as pessoas não querem orar mais, as pessoas não querem buscar mais a Deus. Irmãos, o cristão, ele tem que entender que a oração, o jejum e a meditação da palavra é obrigação do crente. E o crente tem que ter prazer nisso. Ele tem que ser prazeroso. Orar é falar com Deus. Orar é falar com o teu melhor amigo. Aleluia. Orar é falar com Deus. É apresentar as tuas súplicas a Ele. Ele precisa conhecer as tuas necessidades, ainda que Ele seja onipresente e onisciente. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Antes de eu e você abrir a nossa boca, aleluia, Ele já conhece as nossas petições, mas elas precisam ser apresentadas perante a Ele. Em 1 Tessalonicenses 5,16 diz: rogai-vos sempre, orai sem cessar. Rogai, ou seja, clama. Vocês têm que estar clamando. Orai, buscai, é orar, é buscar, é estar buscando Deus em todo tempo. E Jesus foi exemplo de homem de oração, de consagração. Jesus orava todos os dias, Jesus jejuava todos os dias. Jesus se preparava todos os dias meditando na palavra, recebendo a palavra de Deus, porque Deus falava com Jesus. Deus dava os ensinamentos para Jesus, não havia Torá na mão de Jesus, não havia pergaminhos, a não ser quando ele estava nas sinagogas e que davam a Torá para ele, mas ele tinha a palavra de Deus, Deus dava para ele os ensinamentos. Ao momento que ele estava orando, Deus revelava a palavra para Jesus, revelava as parábolas para Jesus, e o Espírito Santo que estava sobre ele revelava ao povo a graça, aquilo que o Pai necessitava e aquilo que o Pai desejava para seu povo. O segundo critério de revestimento é o jejum. O jejum, Jesus vai ensinar os discípulos que não fizessem esse jejum como os hipócritas, como os fariseus, que jejuavam, faziam orações longas e faziam uma cara de tristeza para que o povo visse que eles estavam jejuando. Não, o jejum é aquele que eu e você faz sem que as pessoas saibam que estamos, né? As pessoas não precisam saber que eu e você está consagrando a sua vida, mas Jesus vai nos dar um ensinamento muito importante. Nós estamos falando nessa manhã, Pai do Senhor, irmão Jário, sentido falta do Senhor no ciclo de oração, na tarde, aparece aí na casa em nome de Jesus. O jejum, ele tem jejum, irmão, e oração. Jesus não falou outra coisa no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 28. Hoje é uma pregação instrutiva que eu estou te dando. É um ensinamento, uma palavra de ensinamento nessa manhã. Marcos 9, versículo 29. Abra a sua Bíblia. Se você não está com a Bíblia aberta, abre, porque hoje tem ensinamento abençoado para mim e para você. Que diz assim: esta casta
não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum. É orar sem cessar, é rogar sem cessar. E jejuar junto. Porque casta é um tipo de demônio, irmão, de espírito, que ele domina a área mental, tá? Ele tem o poder de dominar a área mental e psíquica, a casta demoníaca. Porque quando Jesus, ele vem falar para Marcos vem escrever, o apóstolo Marcos, aqui é aquele jovem lunático, aquele jovem que estava endemoniado, né, com demônios. E ali, quando aquele pai trouxe o filho, e ele espumava pela boca, ele rangia os dentes, e os discípulos não puderam tirar aquele tipo de espírito, porque era algo mental, era algo espiritual. E ele respondeu e disse, a geração, Jesus falou, geração, o que impede isso de sair? A incredulidade. Até quando eu estarei convosco? Até quando sofrereis ainda e trazeis-me? E quando trouxe aquele menino, Jesus disse para aquele espírito que o agitou, né? E ele caindo endemoniado por terra, ele se rolava no chão, espumava pela boca. E quanto tempo há que lhe sucedeu isso? E ele disse, desde a infância. Jesus está conversando com os pais dele e ele cai no fogo. Olha o que o diabo fazia com ele, jogava ele no fogo, jogava ele na água. Mas se tu puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha esse pai suplicando Jesus misericórdia. Que bom, meu irmão. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Jesus é bom. E esse espírito, né? Ele surdava essa criança, esse rapaz, ele tirava a voz. E ali ele deu ordem. Jesus falou, sai dele. E ele, clamando e agitando em violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava como morto. Mas aí o menino, Jesus pega ele pela mão, ergue ele, e ele se levanta. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram por que não puderam expulsar. Que é o versículo 9 que eu acabei de ler. Porque vocês têm que orar, vocês têm que jejuar. Porque não é um demônio simples. É uma das forças malignas do mundo espiritual mais poderosas, irmão. É a casta. Porque ela entra no desejo, ela entra na vontade humana. Ela não tira a consciência apenas das pessoas, ela deixa as pessoas conscientes, mas elas dominam o desejo, controlam as pessoas. Elas controlam e elas atuam onde? Nas dependências químicas. Pessoas que usam drogas são pessoas dominadas por esses espíritos. Nos vícios, elas dominam os vícios. Elas se apoderam das pessoas. Dominam, por isso que as pessoas têm muita dificuldade de se libertar da droga, do álcool, do cigarro. Tem que jejuar, tem que orar, tem que buscar. E Jesus liberta de todo vício, de toda doença, de toda ação demoníaca. Jesus é perito, Jesus é poderoso. E ele liberta as pessoas e as pessoas, né, têm que crer. E o terceiro elemento que eu quero falar nessa manhã, que é Pai, Filho e Espírito Santo, é a palavra. Hebreus 4:12. A palavra é uma espada de dois gumes. Olha, eu quero ler. Hoje eu quero ler. Eu quero ler nessa manhã, para a gente ficar bem
Está bem esclarecido, aleluia, nessa manhã. Hebreus 4, abre aí sua Bíblia comigo, para nós lermos. Novo Testamento, vamos lá, Hebreus, Filipenses, Tessalonicenses, cadê Hebreus? Tá aqui. Hebreus, aqui, depois Timóteo, 4, 12. Ó, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12 aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta, da medula. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você tem noção do poder que tem a palavra de Deus? E nós vamos ver isso, irmãos, quando Jesus está lá no deserto. Mateus 4. Você conhece essa palavra. Jesus está no deserto sendo tentado por Satanás, por Lúcifer. Não foi qualquer demônio que foi lá no deserto tentar Jesus, não. Foi o próprio Lúcifer que foi. Mas primeiro Jesus está lá no Jordão. Ele vai ser batizado por João Batista. Lá no Jordão. Nós vamos ver aí no livro de Lucas, né? No Jordão, quando Jesus ele vai ser batizado por João. Lucas 3, versículos 20, 22, ó. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma